Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome, te damos graças por tudo, Senhor, por ter conduzido até essa casa, Pai. Nós já entoamos cantos de louvores e adoração ao Senhor. Essa é a nossa forma, Pai, mas nós queremos mais. Queremos que o Senhor ministre nos nossos corações agora, Pai, com tua palavra. Nós necessitamos te ouvir, queremos te ouvir, Senhor. Nosso espírito, nossa alma deseja e precisa, Senhor. Fala aos nossos corações e nos transforma, Pai, nos ajuda. Em nome de Jesus, tenha liberdade do nosso meio, Espírito Santo. Amém? Amém? Pode sentar, fique à vontade. Glórias a Deus. Aleluia. Que bom que você veio. Amém? Que bom que nós estamos juntos aqui. Aleluia. Celebrando a esperança. É um texto bem poderoso. Já falamos sobre celebrando a gratidão. Aprendemos bastante. Aprendemos semana passada também celebrando a fé. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre celebrar a esperança. Nosso texto base está em Romanos 5:2-3. 5 do 2 ao 3 diz assim: pela qual também temos acesso. Eu queria que você prestasse bem atenção no que você está lendo, no que nós estamos lendo, para que a palavra entre. Diz assim: pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Amém? Glórias a Deus. Eu só queria duas palavras que eu peguei aqui para a gente só dar uma meditada. Nós falamos sobre tribulação, né? Não esse é o tema, mas para que você entenda. A tribulação, ela transmite uma ideia de uma pressão extrema, não é assim? Também ela tem uma ideia ou um significado de um ato específico, de se pegar uma pessoa, amarrá-la com uma corda, para você poder entender a tribulação, colocá-la de costas e sobre ela colocar uma enorme pedra gigante em cima do seu peito até que a esmague. Esse é um sentido de tribulação. E muitas das vezes, queridos, nós nos sentimos dessa forma, atribulados, como se houvesse, né, uma pedra gigante, uma coisa enorme tentando nos esmagar ou nos esmagando. Muitas das vezes as tribulações desse mundo, as tribulações, vamos dizer assim, nos sentimos atribulados, quer seja por esse mundo hostil, quer seja por pessoas, ou quer seja também até pelo próprio diabo, que muitas das vezes, né, ele vem como uma pedra gigante, ou em todas essas coisas, vem como uma pedra gigante tentando nos sufocar. Talvez não seja o seu caso, talvez seja algum caso, o caso de alguém aqui nessa noite, mas deixa eu te falar, há uma solução da parte de Deus, há o alívio da parte de Deus. Amém? Então não perca a esperança, querido. Fique firme em Deus. Glórias a Deus. E o que é esperança? Aí já traz o alívio para a nossa vida, né? Já traz o sorriso estampado, já alivia, já tira o peso da tribulação. Apesar que a tribulação aqui a Bíblia diz que não é má também, ela nos traz bastante experiência. Mas a esperança, o que é esperança? Esperança é um estado de espírito otimista baseado em uma expectativa de resultados positivos em relação a eventos e circunstâncias na vida de alguém ou no mundo em geral. Essa é a visão do mundo. A visão bíblica que nós temos e que nós acreditamos
Biblicamente falando, a esperança é esperar com confiança, baseando-se nas promessas de Deus. Amém? Amém, queridos? Glórias a Deus. E o oposto de esperança é o que? É dúvida, desilusão, incredulidade, decepção, desespero, ceticismos. E essas atitudes, elas não fazem parte do reino de Deus. Não se ouve isso, essas atitudes do reino de Deus. Então nós vamos aprender nessa noite então como celebrar a esperança que está baseada na pessoa de Cristo Jesus e que nos impulsiona, e que nos ajuda, e que nos incentiva, a perseverar nos momentos de dificuldade. Primeiramente, a Bíblia, ela nos orienta a colocar toda a nossa esperança em Cristo Jesus. Toda a nossa esperança, ela deve ser posta em Cristo Jesus. Por quê? Porque, queridos, Ele é o único capaz de nos socorrer e nos livrar. Amém? Amém? Glórias a Deus. E é verdade, essa é a verdade mais pura que tem. Salmos 46, ele diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente na angústia. Portanto, diz, nós não temeremos, mesmo que a terra se mude ou os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Pode acontecer todas essas coisas, mas nós não temeremos. Por quê? Porque a nossa esperança, ela está firmada em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Os outros meios, os outros mecanismos que as pessoas usam são apenas tentativas frustradas de alívio. Qualquer outro tipo, qualquer uma outra atitude que não seja em buscar a Jesus Cristo, refúgio em Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo, qualquer outra alternativa dessa é simplesmente, meramente tentativas frustradas de alívio. João 15,5, na parte B desse versículo, Jesus Cristo, aqui ele descreve a fragilidade humana. Ele diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Dá para perceber a nossa fragilidade? Às vezes nós achamos que podemos muita coisa. Na verdade a gente pode alguma coisa, mas nós podemos com Cristo Jesus. Sem Ele simplesmente somos totalmente frágeis. Sem Cristo nada nós podemos fazer. E essa é uma verdade absoluta, querido. Nós não podemos negar essa verdade absoluta nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Sem Jesus Cristo, sem o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos totalmente perdidos, nós estamos totalmente desamparados, totalmente helpless, sem ajuda. Estamos como um barco à deriva, vagando, buscando um lugar onde que possa se atracar. É assim a vida do crente, é assim a vida do mundo, é assim a vida da pessoa. Do crente não, o crente já tem Jesus, mas é assim a vida do mundo, das pessoas que não têm Jesus Cristo na vida. Ele, Jesus Cristo, Ele é a nossa verdadeira esperança. E nós devemos celebrar isso com alegria, porque Ele não falha. Ele não falha, querido. Amém? Glórias a Deus. Sem Cristo nós estamos totalmente perdidos, estamos totalmente derrotados, à mercê do inimigo, e não podemos fazer coisa alguma. Mas é tão maravilhoso quando Jesus Cristo, irmão, Ele chega nas nossas vidas, muda completamente o cenário, tudo se transforma. Aleluia, aleluia, aleluia. Você sabe qual é a maior tristeza, ou diria assim, o pior estado de um indivíduo? A pior situação na qual pode se encontrar o indivíduo? Já chegou a pensar nisso? Sabe qual é o pior estado que quando pode chegar o indivíduo?
é quando ele não tem esperança. Você já viu uma pessoa sem esperança? Ou você já viveu algum momento na sua vida na qual tudo parecia acabado, aonde que parece que não tinha solução? Alguém já viveu um momento desse assim na vida? Eu já. E é terrível, queridos. É terrível quando você olha para os 4 lados e você não consegue encontrar a luz. Quando você se vê totalmente indefeso, totalmente sem ação. Isso é uma pessoa sem esperança. Quando diz assim: acabou, já não pode mais. Isso é horrível. Jó, no capítulo 7, no versículo 6, ele descreve essa situação da seguinte maneira. Ele diz assim: meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão, e chega ao fim sem nenhuma esperança. Vai dia, passa dia, vai meses, vai tempo e vai tempo, tudo a mesma coisa, dia após dia, dia após dia, e as coisas não mudam. Assim, exatamente assim, dessa forma, vivem as pessoas sem esperança e sem Deus. Totalmente aquela mesma mesmice o tempo todo. Pessoas assim, elas não têm nenhuma perspectiva de mudança, ou talvez de melhoria, ou talvez de salvação, ou talvez de transformação. Elas não conseguem enxergar nenhuma saída para os seus problemas. Por quê? Porque não tem esperança, não está focado em Deus. Assim, nesse estado, o que acontece? O inimigo é aproveitador. Ele acaba fazendo o quê? Essas pessoas acabam se tornando presas fáceis do inimigo. Por quê? Sem esperança, sem Jesus Cristo na vida, sem um alvo, sem um objetivo, sem nada. Essas pessoas, elas acabam se retirando, elas acabam se retraindo, fugindo, se isolando do meio onde que elas convivem, e elas se tornam fracas e vulneráveis. Isolamento, deixa eu falar para você, isolamento é uma das principais armadilhas e estratégias do inimigo. Essa é a estratégia dele. É justamente afastar as pessoas do seu meio, tirá-la do meio da comunhão, tirá-las do meio onde que elas vivem. Para quê? Para que elas possam ser enganadas, para que elas possam ser isoladas, para que elas possam ser afligidas e que ele possa dominá-las. Essa é a estratégia do inimigo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você sabia que é na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos, que a nossa fé, ela é restaurada, e a nossa esperança é avivada? Você sabia disso? Na mesa, é na comunhão. É por isso que não é bom, e nós nem devemos viver isolados. A Bíblia, ela nos orienta da seguinte forma, que nós devemos considerar uns aos outros para nos estimularmos, não é assim? Ao amor e também às boas obras. Dentro desse ambiente aqui de amor, nós celebramos a esperança. De que forma? Compartilhando o testemunho, compartilhando a experiência, não é assim? E assim nós nos fortalecemos uns aos outros. Isolado, a gente não consegue fazer isso. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Alguns estudiosos na área da saúde, eles fizeram estudo e descobriram, presta atenção, que uma pessoa com sentimento de esperança, olha só, o estudo diz que pessoas com sentimento de esperança, elas podem eliminar ou talvez reduzir os efeitos de problemas físicos e psicológicos
mesmo antes disso acontecer. Apenas um sentimento de esperança provoca isso. Antes mesmo de problemas físicos ou psicológicos aparecerem, pode ser que eles são aniquilados ou reduzido o efeito. Apenas um sentimento, o sentimento de esperança. Alguns psicólogos, eles chegam até a dizer ou relacionar que a depressão é como a falta de esperança, e é porque as pessoas elas não enxergam solução para os seus problemas, eles acabam sendo deprimidas. É por isso que muitas pessoas, às vezes, o que acontece? Elas tiram as suas vidas, elas cometem suicídio por achar que não há problema, não há solução para o seu problema. Você vê que é uma pessoa totalmente desesperançosa, não tem esperança. A questão aqui é que muitas pessoas acreditam que a esperança é uma questão de um pensamento positivo. Muitas pessoas acham que esperança é simplesmente vamos pensar positivo, não é isso que vai dar tudo certo. Ou talvez algum tipo de sentimento ou algum tipo de coisa que nós produzimos em nós mesmos. Mas, como nós entendemos, a verdadeira esperança, ela está conectada de virtudes como gratidão, como já foi ministrado, fé, paciência, amor, que são originalmente virtudes bíblicas. A verdadeira esperança, então, ela vem conectada com todas essas virtudes, e ela não falha. A esperança firmada na palavra de Deus, firmada em Cristo, ela não falha, e ela não nos decepciona. Glórias a Deus. Essa verdadeira esperança, ela é diferente de um pensamento positivo ou diferente de um otimismo. Já viu aquelas pessoas bem positivas, bem otimistas, achando que tudo vai dar certo? E isso pode até influenciar, mas não resolve o problema. A verdadeira esperança, ela é muito mais que pensamento positivo, é muito mais do que falar palavras positivas, é muito mais do que você ter pensamento positivo, é muito mais do que você demonstrar uma cara alegre. Ela vai além dessas coisas. A esperança na qual nós celebramos, ela é a ligação, é a conexão, é a ligação do homem com a pessoa de Deus, que é a fonte deste poder. Então, esperança, para nós entendermos, é o que? É poder de Deus para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, nós vamos desenvolvendo a nossa esperança nele. Quanto mais você gasta tempo, quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você conhece a pessoa de Deus, mais você desenvolve a sua confiança e a sua esperança nele. Jeremias 17:7, ele diz o seguinte: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Todos nós, queridos, todos nós, um dia ou outro, nós vamos passar por dificuldades nessa vida, mas na verdade, o que Deus quer e o que a Bíblia nos recomenda é que nós não devemos desanimar, nós não devemos nos abater, nós não devemos deixar se levar por esses sentimentos que tentam nos desviar ou que tentam nos enfraquecer. Salmo 65 diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. A nossa esperança vem de Deus, e quando ela vem de Deus, ela traz o que? Descanso para as nossas vidas. Aleluia! E é disso que nós precisamos. Todos nós aqui
Precisamos de um descanso. Quem é que precisa de um descanso aqui na sua vida aqui? Não estou dizendo descanso do dia a dia, da luta, do trabalho pesado que nós fazemos, né? Uns trabalham nas obras, outros na limpeza, mas é o descanso da opressão do mundo sobre nós, da fadiga, da correria também, da opressão do inimigo, dos problemas do mundo. A alma, o homem só encontra sossego, refrigério, quando ele descansa em Deus, quando ele põe a sua esperança em Deus. Essa palavra descanso, ela é bem interessante, porque ela traz uma ideia de afrouxar, né? De afrouxar, de relaxar, ou de parar de ficar preocupado, desesperado, ou simplesmente encontrar o alívio imediato no qual você procura. Essa é a palavra do descanso. Já chegou em casa bem cansado? Aí você se joga no sofá bem gostoso, né? E você relaxa, e você descansa. É esse sentido aqui. Essa esperança na qual nós celebramos, essa esperança viva, essa esperança imutável, ela traz esse conforto, ela traz essa alegria para nós. Quando você descansa nela, como você se joga nos braços do Pai, você relaxa, você descansa, porque você sabe que Ele está cuidando de você. É gostoso sentir esse amor, esse carinho de Deus, esse zelo de Deus por nós. É maravilhoso saber que Deus cuida da gente, que Deus se preocupa com a gente, que Deus se importa com a gente, que Deus nos ama. Isso traz alívio, queridos, isso traz paz, isso traz descanso. Aleluia, 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 alívio. Todos nós precisamos desse alívio nas nossas vidas. Jesus Cristo, Ele fez um convite, e esse convite dele ecoa por toda a vida. Não parou ali 2000 anos atrás. Ele disse para aquela multidão, disse o seguinte: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso, eu darei a vocês alívio. É isso que a gente precisa, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E dessa forma, crendo no carinho do Pai, no amor do Pai, no convite de Jesus Cristo para as nossas vidas, nós celebramos essa esperança, porque vem da parte de Deus, o convite vem da parte de Deus para as nossas vidas. Ele nos chama todos os dias Ele nos convida a nós confiarmos neles, a nos descansarmos e confiar no propósito, no que Ele fez, nas promessas que foram feitas para nós. Certa vez Jesus, Ele encorajou os seus discípulos a orar. Ele conta essa parábola ali da viúva persistente. Ele encorajou os seus discípulos a orar e nunca desanimar. Ele disse: orem e nunca desanimem. Agora você consegue imaginar o que é nunca ficar desanimado? Por muitas das vezes nós nos pegamos desanimados, mas a palavra de Cristo é que nós nunca devemos nos desanimar, nós nunca devemos fraquejar, não nos sentirmos sobrecarregados, não desesperar, não ficar angustiados, não chutar o balde, como dizem, né? Ou entregar os pontos, ou simplesmente ficar na fossa. A palavra do Senhor nessa noite é: cheer up, anima-se, levanta a sua cabeça, confia em mim, confia em Cristo, confia nele, querido. É Ele quem te chama para o descanso, é Ele quem faz o convite. E se Ele convidou você,
obviamente você vai encontrar refrigério, você vai encontrar paz nos braços do Senhor. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Por quê? Porque Ele quer que nós transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Põe nesse ponto: o Espírito Santo de Deus habita em nós. A Bíblia diz que, eu gosto sempre de frisar esse ponto que eu acho muito forte da parte de Deus. Diz assim, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, agora habita dentro de mim, habita dentro de nós. Agora nós temos dentro de nós, habitando em nós, o poder de Deus. Isso não é uma história, não é uma carocha, queridos, isso é verdade, isso existe, é verdade, e você precisa crer nessa verdade. Porque muitas das vezes nós ouvimos alguém ministrar ou lemos, mas a gente não dá total valor, total atenção para o que a palavra está falando conosco. No momento de aflição, no momento de problema, no qualquer coisa, nós nos desesperamos, perdemos a calma. Por quê? Porque nós não compreendemos ainda, não entendemos ainda. E a palavra de Deus diz que Jesus quer que nós transbordemos de esperança, porque o poder dele está dentro de nós, nos capacitando, nos ajudando a vencer as dificuldades dessa vida. Muitas das vezes nós entregamos os pontos, desistimos, damos como perdedores, não entendemos a realidade. Todos nós precisamos dessa esperança transbordante. Não uma esperança ocasional, ou talvez uma esperança esporádica, ou talvez uma esperança vacilante. Não, tem que ser uma esperança viva, que não muda. E essa esperança viva, imutável, ela está à nossa disposição. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 18, a partir do 18, ele descreve isso, ele intitula essa esperança como âncora da alma. Âncora da alma. Já viu aquela alma atribulada? Precisa de uma âncora. Alguém aqui já conheceu um navio, ou já viu uma âncora? Conhece alguma coisa desse tipo? Uma vez, quando eu trabalhava numa empresa, e eu fui até um porto fazer exportação de papel, celulose, e eu fui lá, navio cargueiro muito grande, e eu estava lá vendo as coisas, como é que é, bem grande o navio. Eu cheguei até lá para o rapaz, e as pessoas que embarcavam, acho que era o capitão, e eu perguntei para ele, a primeira coisa que eu perguntei: aonde fica a âncora? Ele falou assim: a âncora fica num quarto lá embaixo, ali, no room invisível, num quarto invisível. Eu falei: sério? Eu falei para ele: o que faz a âncora? Ele disse que a âncora serve para poder dar estabilidade para o navio. Agitado, pode até balançar, mas ele não sai dali, está firme ali, pode balançar. É assim que a palavra diz que a esperança, ela é a âncora da nossa alma. Ela nos mantém firme, nos estabiliza. Ela não deixa a gente ficar andando à deriva e se perdendo. Jesus Cristo é a âncora da nossa alma. Você não vê Ele, assim como eu não vi a âncora, mas eu sei que ela está lá. Eu não vejo Jesus Cristo fisicamente, mas eu sei que Ele está lá me suportando. Eu sei que Ele está lá me sustentando. Isso traz esperança para a minha alma, para mim. E eu me alegro com isso. E nós devemos nos alegrar com essa certeza. Aleluia.
Voltando ao texto de Hebreus 6,18, o texto diz assim: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como um âncora da alma, querido. Nós temos essa esperança como um âncora da alma. Toma essa palavra para você nessa noite. Talvez você não precise dessa agora, mas vai chegar um momento que você vai precisar dessa âncora na sua vida, querido. E o texto continua: firme e segura, a qual, adentro do santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Eu gostaria que você fizesse, eu gosto que nós fizéssemos uma breve reflexão aqui nessa noite. Aquilo que nós estamos crendo, naquilo que nós acreditamos, que nós estamos firmados, é mais forte do que os problemas que nos assolam? Vou repetir: aquilo no qual nós cremos e estamos firmados é mais forte do que os problemas que nos assolam? Claro que sim! Mas é claro, não há problema páreo para Jesus, não há problema páreo para Deus. Todos nós aqui nos ancoramos em alguma coisa. Alguns ancoram na aposentadoria, alguns ancoram talvez no trabalho, alguns ancoram talvez em outra pessoa, alguns ancoram talvez nas finanças. Em alguma coisa a gente ancora, a gente deposita. Alguns depositam a sua fé e põe ali a sua esperança. Mas essas coisas que nós lemos aqui é tudo superficial, querido. É tudo frágil, é tudo perecível. Mas a Bíblia nos recomenda que nós devemos colocar a nossa esperança no Deus vivo. Porque se nós fizermos isso, nós jamais seremos decepcionados. Nós acabamos de ler aqui que diz que Deus, é impossível que Deus minta. Não diz assim, provavelmente, ou talvez Deus não minta, mas é impossível. A Bíblia diz que de Deus, Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. E nós devemos acreditar nisso. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Isaías, ele nos lembra de uma coisa. Ele fala o seguinte: os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles vão alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Para aqueles que têm sua esperança firmada nas promessas de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Glórias a Deus! As palavras de Deus, nas quais nós estamos meditando, na qual nós estamos falando aqui, elas são vivas, queridos. Desde o tempo de quando foi escrito o primeiro capítulo, a primeira letra, o primeiro versículo, e até hoje, elas permanecem vivas e eficazes. Elas nunca perderam o seu valor, e jamais perderão. E as palavras, né, são as promessas de Deus feitas a nós, e nós não podemos duvidar disso. Foi feita para nós, para que nós possamos vivê-las. Uma questão é, Deus Ele trata com seriedade a sua palavra. Deus trata com seriedade a sua promessa. Deus é imutável. Nós mudamos de atitude, nós mudamos de pensamento, nós mudamos de roupa, não é isso? Nós mudamos de igreja, nós mudamos de amigos, nós mudamos de parentes, mas a Bíblia diz que Deus é imutável, Ele permanece estável, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, digno de toda confiança. Aleluia, aleluia, aleluia.
Por muitas das vezes, nós sempre ouvimos falar da fidelidade de Deus para com Israel. Assim a gente já ouviu falar muito, e as pessoas comentam muito disso. Olha, Deus foi fiel a Israel, permaneceu assim, e Ele permanece fiel a Israel até hoje, mesmo que eles o negaram. E quanto a nós? Essa é a pergunta da noite. O que nós podemos dizer quanto à fidelidade de Deus a nós? Ele permanece fiel? Mesmo quando nós erramos? Mesmo quando nós o negamos? Será se Deus permanece fiel a nós? Será se Deus permanece fiel à sua palavra? Claro que sim. Claro. Porque muitas das vezes o que acontece, nós achamos que por algum motivo, alguma coisa errada, algum deslize, alguma falha nossa, Deus virou as costas e nos entregou a mercê do problema ou a mercê do nosso inimigo. Não, pelo contrário, querido. Pelo contrário, Deus continua amoroso, Deus continua zeloso, Ele continua com os braços abertos nos esperando. Esse é nosso Pai, no qual é digno de toda a nossa, de toda a nossa confiança e a nossa esperança nele. Aleluia, aleluia. Essa é a imutabilidade de Deus. Em Mateus 7, 24 e 27, Jesus ele fala sobre dois homens. Ouviram a palavra, a mesma palavra. A Bíblia diz que ele ouve a palavra e a coloca em prática. E ele constrói a sua casa sob a rocha. Diz a Bíblia que vem um vento, sopra, vem a chuva, vem a tempestade, sobe os rios, deu-se contra aquela casa, mas ela não se abalou, ela permaneceu firme. Mas por outro lado a Bíblia diz que o outro homem ouviu a mesma palavra, mas não a colocou em prática. Ele construiu a casa dele sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento, subiu-se os rios e deu contra aquela casa, e diz a Bíblia que foi grande a sua queda. O que separa uma pessoa sábia de uma pessoa tola? O que separa uma pessoa sábia de uma pessoa tola? Como é que está o nosso firmamento? Como é que está a nossa esperança em Deus? Como é que está a sua confiança em Deus? Nós devemos celebrar, querido, com alegria, a esperança, confiando nas promessas de Jesus Cristo para a nossa vida. De acordo com o apóstolo Pedro, ele diz que as promessas de Deus, elas não são grandes. Eu acho isso maravilhoso. Ele chama as promessas de Deus de grandiosas promessas de Deus. E elas não são somente valiosas, ele diz que elas são preciosas também. Então são grandiosas e preciosas as promessas de Deus para as nossas vidas. Não é coisa simples. Aleluia. Aleluia. Então é por meio dessas grandiosas e preciosas promessas que fazemos parte da natureza divina, através das preciosas promessas do Senhor, através das grandiosas promessas do Senhor, é que nós fazemos parte da natureza divina e nos leva para um lugar de realidade. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Te convidar, vamos ficar de pé, por favor, nosso tempo. Oh Pai, aleluia, esperança, querido,
é diferente de desespero. Esperança em Cristo Jesus é diferente de angústia. Eu não sei como é que está o seu coração, não sei como é que tem sido a sua semana, eu não sei como é que tem sido a sua vida, o seu dia a dia, mas a palavra de Deus sempre foi: tire os olhos do problema, tire os olhos do problema e confie. O apóstolo Paulo, ele nos orienta que a esperança, ela deve ser uma celebração constante. Não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo à volta, mas você tira o olhar do problema e coloca em Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 17 e 18, ele diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Tirando os olhos do problema que é transitório, vai passar o problema, vai passar, não vai perdurar, não vai durar eternamente. Você tira os olhos do problema e olha para aquele que é eterno, que vive para todo sempre. Assim você celebra com alegria. Aí você tem motivo de sobra para celebrar e celebrar. Assim você vai contagiar também as demais pessoas. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. O livro de Lamentações de Jeremias, ele desnuda o horror do sofrimento, mas no entanto também, nesse mesmo livro, ele expõe o sofrimento e ele oferece uma esperança baseada no caráter de Deus. Ele diz o seguinte: eu lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Eu também me lembro de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Olhando para o problema. Mas em seguida ele diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, portanto nele colocarei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa verdadeira esperança, querido, ela vem pela confissão de um coração que crê. A verdadeira esperança na qual você tem que celebrar, e que nós celebramos, ela vem de um coração que crê nas promessas de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar firme a confissão da nossa esperança. Firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia, aleluia. A celebração verdadeira, genuína, é parte de um coração profundamente alinhado com a palavra de Deus. Vou repetir para você: a celebração da verdadeira esperança, ela é parte de um coração profundamente alinhado com a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Diante das tribulações, diante dos problemas, esse coração alinhado com a palavra de Deus, ele não vacila, ele não se entristece, ele não espragueja, ele não murmura, ele não diz palavras vazias. Não, pelo contrário, ele permanece firme, ele permanece alegre.
porque ele crê, ele sabe em quem ele tem crido. Agora esse coração alegre, confiante, o que ele vai fazer? Ele vai viver ousadamente a partir de um legítimo lugar de fé que ele encontrou. A palavra do Senhor, o coração do Senhor. Aleluia.